Nosso companheiro de partido, primeiro secretário desta casa, quero aqui, ao cumprimentá-lo, também estar aqui transmitindo a nossa satisfação, porque hoje, num trabalho conjunto do nosso partido, Vossa Excelência, que foi relator também de um dos sindicatos lá do DENIT, da diretoria aqui do DENIT em Brasília, Vossa Excelência que relatou um companheiro de Mato Grosso, que trata-se do Dr. Luiz Antônio Garcia, como diretor de engenharia daquele órgão. E Vossa Excelência lá relatou e colocou, e muito claro, a capacidade, a história do Dr. Luiz Antônio, ele que é neto de um ex-governador, o governador Garcia Neto, que eu quero aproveitar, inclusive, aqui para fazer uma homenagem à família Garcia Neto, no Mato Grosso, uma família muito tradicional. O Rodrigues Palma, que foi nosso companheiro aqui como deputado federal nesta casa, foi prefeito da capital mato-grossense, o Robério Garcia, enfim, toda a família, a dona Lígia, a avó do Luiz Garcia, e a ele como jovem, que com a sua juventude já mostra a maturidade, a experiência. Lá foi superintendente do DENIT de Mato Grosso, comandou muito bem aquele órgão, e por isso eu tenho certeza que ele será, juntamente com os outros dois companheiros, o doutor Walter Silveira, que é o diretor-geral do DENIT, hoje, inclusive, em exercício também, e que teve também o nosso relatório favorável, dado a sua experiência também, a sua integridade, a sua capacidade. E ele que hoje também acumula, inclusive, a diretoria aquaviária e a diretoria-geral do DENIT. Além do doutor Gustavo de Sá, que teve o relatório do nosso companheiro Walter, ele que também foi superintendente lá no seu estado, na Paraíba, ele que também tem já uma grande experiência. Eu acredito muito que essa diretoria do DENIT, junto com os outros companheiros, que lá falta apenas a indicação agora de 2 ainda, mas com isso já tem agora a condição de estarem relatando, sem a intranquilidade da interinidade. Então, acredito, espero, como nós falamos agora há pouco com o presidente dessa casa, o presidente Renan, que já fez o compromisso, inclusive na terça-feira, de estarmos votando aqui no plenário a indicação desses 3 nomes. Eu quero, inclusive, aproveitar, senhor presidente, para também elogiar o trabalho do nosso ministro Antônio Carlos. Como o ministro tem feito ali dentro do Ministério, como dizem, das tripas o coração, com pouco recurso, mas tem atendido muito bem todos os parlamentares que lá vão. Olha, até agora, com todos que conversei, nenhum fez crítica ao atendimento do ministro. Então, eu penso que isso também é importante para o nosso Ministério, para o Ministério do Transporte, para o nosso país. E eu quero aqui falar também como presidente da Frente de Logística, Transporte e Armazenamento, dada a importância que nós sabemos o que representa hoje o desafio de melhorar a logística de transporte do nosso estado. Lá no meu estado, Mato Grosso, por exemplo, trabalhamos muito pela melhoria das estradas, agora estamos fazendo a duplicação de todo o trecho da BR-163, da divisa de Mato Grosso do Sul até a cidade de Sinop. A concessionária está lá trabalhando de ritmo bastante acelerado. Começou agora no domingo a cobrança do pedágio, e nós temos aqui assim, insistido e cobrado para que realmente o Ministério do Transportes tenha mais agilidade, principalmente no trecho da sua responsabilidade, que é a duplicação de Rondonópolis até a cidade de Cuiabá. Mas eu quero registrar, senhor presidente, que hoje nós podemos aqui dizer que neste ano em que a concessionária assumiu que melhorou as estradas, já diminuiu 50% o número de acidentes na BR-163. E a BR-163, nesse trecho de Rondonópolis, Cuiabá, Posto Gil, segundo a Polícia Rodoviária, o trecho que mais acontece acidentes do Brasil. E acidentes frontais. E acidente frontal normalmente representa perda de vida. Por isso, hoje, inclusive, eu falei a alguém da imprensa que me questionava a questão da cobrança do pedágio, e eu dizia que
a gente tem que tratar com muita seriedade a questão da vida das pessoas. E lá não é só a questão da duplicação da rodovia. A concessionária hoje já está mantendo toda a estrada com guinchos, médicos, paramédicos, toda a assistência ao usuário está sendo instalada uma fibra ótica durante todo o trecho de 800 quilômetros, e isso também vai ser extremamente importante. Não só para a segurança do usuário, mas também para o controle da segurança do nosso Estado, já que nós ali somos considerados rota do narcotráfico, e com certeza a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, a Polícia Civil terão, com essa rodovia 24 horas sob a vigília das câmeras, muito mais facilidade de fazer o seu trabalho. Senhor presidente, também eu gostaria aqui de estar falando e trazendo o meu abraço aqui a todos os meus companheiros, colegas de profissão, médicos veterinários do Brasil, já que hoje, no dia 9 de setembro, é comemorado o Dia do Médico Veterinário. E eu gostaria de estar lendo aqui rapidamente um pronunciamento, registrando essa data que é reservada ao dia do médico veterinário. E eu, como médico veterinário, quero prestar aqui a minha homenagem a todos os colegas profissionais que desempenham um papel fundamental na saúde pública. Como diz um trecho da poesia da naturalista Olímpia Saletti, ao se referir aos animais: a vida é valor absoluto. Não existe vida menor ou maior, inferior ou superior. E, nesse sentido, o médico veterinário tem em mente sua atuação, qual seja o bem-estar dos animais, mas também atua de forma direta na prevenção da saúde humana. A profissão de médico veterinário, apesar de muito antiga, de ter sido referendada no Brasil em 1933, creio que ainda seja pouco conhecida por parte da população pelo seu grau de importância. A imagem do veterinário, na maioria das vezes, no conceito popular, está associada a cuidar de animais de estimação. É um ato nobre, bonito e verdadeiro. Mas não é só isso. O veterinário está presente em muito mais lugares. Só para citar algumas das áreas de atuação: a vigilância em saúde, tecnologia e inspeção higiênica sanitária de produtos de origem animal, que é de competência exclusiva da profissão, controle de zoonoses, educação em saúde, defesa sanitária animal e também segurança alimentar. O veterinário assegura a produtividade dos rebanhos, diminuindo o risco de transmissão de doenças de caráter zoonótico ao homem e proporciona, com isso, alimentos saudáveis de melhor qualidade. Na indústria alimentícia, é o médico veterinário que controla as tecnologias de produção. Em qualquer indústria que utilize matéria-prima de origem animal, a presença do veterinário é indispensável. O veterinário pode atuar ainda na área de vendas de alimentos, medicamentos, vacina e de outros artigos para animais. E aqui vale ressaltar, por fim, que a aplicação da medicina veterinária tem se expandido por causa da disponibilidade de técnicas avançadas de diagnóstico e de terapia para a maioria das espécies animais, bem como pelos avanços científicos em outras áreas, como a genética, a biotecnologia e a fisiologia, que proporcionam melhoramento no sistema de produção animal e humano também. Portanto, senhor presidente, e senhoras e senhores senadores, ser veterinário é cuidar da saúde dos animais e, sobretudo, amá-los. Ser veterinário é também e principalmente ajudar a cuidar da saúde do ser humano como personagem vital ao funcionamento do universo. Quero aqui, então, parabenizar a todos os médicos veterinários por esse dia, pelo nosso dia. De forma muito especial, gostaria de cumprimentar os profissionais veterinários lá do meu estado, Mato Grosso, os veterinários da Impaer, Indeia e Ministério da Agricultura e Pecuária, da Vigilância Sanitária, todos envolvidos nesse trabalho de saúde pública, bem como os que estão nas secretarias estaduais e municipais, profissionais das clínicas e também os autônomos de uma forma geral. Quero, inclusive, cumprimentar também o nosso amigo Décio, que hoje aqui é diretor do Ministério da Agricultura, um companheiro de Mato Grosso que está junto ao Ministério, auxiliando a nossa ministra Cátia Abreu.
Cumprimento ainda os professores dos cursos de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Mato Grosso, na Universidade Federal de Mato Grosso, a Unemate também, e ainda das diversas faculdades privadas do meu estado. E, claro, com isso também quero cumprimentar os meus companheiros de universidade, os professores, os meus professores, inclusive cito aqui o nome do doutor Cícero Lacerda Farias, que foi um grande companheiro e que me ajudou muito nos ensinamentos. Em nome dele, quero aqui cumprimentar todos os professores da Universidade Federal, inclusive alguns companheiros que lá formaram comigo e hoje são professores, como a professora Cleusa e tantas outras. Senhor presidente, só para encerrar, eu gostaria aqui também de estar falando de uma luta nossa, de toda a bancada de Mato Grosso, bancada do Centro-Oeste, em especial, onde Vossa Excelência também lutou muito, que é a questão dos recursos do FEX. Muito se questionou a obrigação do governo em fazer obrigatoriamente a devolução desses recursos. Todos sabem que a Lei Candir ela foi criada exatamente para estimular a exportação, principalmente das nossas commodities agrícolas, e a Lei Candir previa, então, a devolução, ou seja, a compensação desses recursos que eram desonerados pela exportação nos estados. O meu estado, principalmente o Mato Grosso, é o maior exportador das commodities agrícolas do Brasil. E o governo cumpriu, conforme estava na lei, a Lei Candir. Depois foi criado o FEX. Só que o FEX, na verdade, não tem uma obrigação do governo devolver esse recurso. E agora começou a crise. Então, o ano passado não tinha definido no orçamento os recursos para que o governo devolvesse esses recursos do Fundo de Exportação. E aí foi a nossa luta como senador, com os dois companheiros, o senador Blário Maio, o senador Medeiros e tantos outros parlamentares aqui do Centro-Oeste brasileiro, para que o governo honrasse, ou seja, que entendesse que a devolução desse recurso não é só uma justiça com os estados exportadores, mas também um estímulo para que esses estados continuassem a exportar de forma desonerada. Porque se cada um quisesse cobrar também os recursos, ou o ICMS, pode ser que daqui a pouco não tínhamos condições de exportar esses produtos. Inclusive agora, como relator do PRS número 1, que trata da guerra fiscal, tivemos a oportunidade de ter muitas audiências com o ministro Levi, com o ministro do Planejamento, com a própria presidente Dilma, para discutir de que forma nós podemos acabar com a guerra fiscal. E uma das formas é realmente criar os fundos de compensação. Inclusive esses fundos que tenham um fundo. O senador Randolfo, inclusive, é o autor do projeto que prevê a questão da repatriação dos recursos que estão lá fora do Brasil, que seria também uma oportunidade para que esses recursos possam vir, nesse momento, gerar emprego, gerar riqueza para o Brasil. E, por isso, estamos discutindo ainda a questão da aprovação do projeto de resolução, porque todos nós queremos acabar com a guerra fiscal. O que é a guerra fiscal? Foi exatamente os estados procurando trazer empresas, indústrias para gerar emprego nos seus estados, foram abrindo mão dos seus impostos, que é, no caso, principalmente o ICMS, que é a maior fonte de imposto dos estados. E aí, hoje, nós vivemos uma verdadeira guerra fiscal, onde os estados não têm mais o que oferecer. E aí fica uma situação como essa, inclusive uma insegurança jurídica, que hoje já tem algumas ações, inclusive já tramitando no Supremo Tribunal Federal, que daqui a pouco empresas que foram para os estados, o interior do Brasil, lá montaram através dos incentivos fiscais e daqui a pouco vão ter que devolver. Ou seja, vai quebrar a maioria das empresas que foram cumprir esse papel da interiorização. E aí eu quero parabenizar o ministro Levi, a própria presidente, porque no momento de dificuldade, então agora manda um projeto de lei para fazer a compensação do FEX. E conforme a mensagem
do ministro Levi, não é muito grande, eu quero aqui lê-la, porque a justificativa que ele manda para a presidente dizendo que a lei orçamentária de 2014, tal como vem ocorrendo nos últimos anos, conjugou diferentes rubricas orçamentárias para tratar das transferências da União e Estados ao Distrito Federal e aos municípios relacionados às exportações. Uma delas dá cumprimento ao disposto no inciso 3º do artigo 91, o qual preceitua que, enquanto não for editada a lei complementar prevista em seu caput, permanecerá vigente o sistema de entrega de recursos previsto no artigo 31 e anexo da Lei Complementar 87 de 1996, com a redação dada pela Lei Complementar número 115/2002. A distribuição desses recursos observa uma sistemática específica delineada na referida Lei Complementar que dá curso automático à execução das transferências para a União. E, com isso, o Ministério entende e submete à consideração da Presidência da República a proposta do projeto de lei regulamentando a entrega desses recursos pela União aos Estados e também ao Distrito Federal e aos municípios relativos ao exercício 2014, num montante de R$1.950 bilhões, gravado na rubrica orçamentária constante da Lei 12.952, de 20 de janeiro de 2014, referindo-se à prestação de auxílio financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para fomento das exportações e inscritos em restos a pagar em dezembro de 2014. Com isso, então, ele justifica, com vistas a se obter informações quanto ao comportamento do volume de crédito acumulado do ICMS dos estabelecimentos exportadores, tal como ocorreu na implementação desse auxílio financeiro em anos anteriores, o Ministério da Fazenda poderá definir regras de prestação de informações pelos Estados e Distrito Federal sobre a efetiva manutenção e aproveitamento dos créditos pelos exportadores. E, nesse sentido, senhor presidente, eu já, inclusive, agora durante a sessão, já entrei com um requerimento pedindo a urgência desse projeto, da mensagem da Presidente da República 2.455, de agora de 2015, que dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, relativo ao exercício 2014. E aí, então, eu entrei aqui a todos os líderes, aos companheiros, como Vossa Excelência, que assinou, está aqui assinado por todos com a quantidade exigida, no mínimo de 54 parlamentares, e aqui muitos líderes assinaram o nosso requerimento nos termos do inciso 2 do artigo 336 do Regimento Interno do Senado Federal, urgência para a tramitação do projeto de lei da Câmara, PLS número 127/2015, que dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios relativo ao exercício 2014, com o objetivo de fomentar as exportações ao país. Quero dizer que aqui o senador Medeiros, bem como o senador Blairo Maggi, me autorizaram, inclusive, a estar dizendo que eles vão apor a assinatura, já que quando comecei a coleta da assinatura, o senador Blairo já estava em viagem para Mato Grosso e o senador Medeiros já tinha se deslocado para um evento agora, que também daqui a pouco estarei lá. Então, eu quero, com isso, senhor presidente, colocar aqui que nós queremos cada dia mais fazer a partilha dos recursos do bolo federal para que seja promovido o desenvolvimento regional. Eu sou autor, inclusive, aqui da PEC número 1, que trata da redistribuição dos recursos da CID. Hoje, de tudo que se arrecada no Brasil com a CID, só 7,2% que vai para os municípios. A nossa proposta é que um terço fique na mão do governo federal, um terço na mão dos governos estaduais
e 1/3 vá para os municípios, porque é lá no município que as pessoas vivem, lá que existem os problemas e, claro, é a melhor forma de ter a aplicação correta dos recursos, com mais eficácia e com mais fiscalização, que a população hoje mais reclama. Na verdade, a crise que vivemos, temos uma crise política, temos uma crise econômica ao mesmo tempo, a população sabe que essa crise não é só do Brasil, muitos outros países já viveram crises, como os Estados Unidos, como a Europa, como agora a Rússia também passa pelas suas dificuldades, a China, que é o país que mais desenvolveu, passa pelas suas dificuldades, como também a Grécia. Então, o Brasil já teve o seu ciclo grande de desenvolvimento, estamos passando por dificuldade e acredito que essas dificuldades econômicas são muito mais agravadas pela crise política. Então, nós temos que ter aqui maturidade para resolver essa crise política e levar o Brasil para o desenvolvimento. Levar o Brasil para o progresso, levar o Brasil para a geração de oportunidades, porque o nosso país é um país de muito potencial, um país de muita riqueza natural, e nós não podemos aqui ficar pregando dias difíceis. Nós temos que acreditar nesse país e é com muito trabalho que iremos fazê-lo. Muito obrigado, senhor presidente.